Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos saudar com a maravilhosa paz de Jesus Cristo. Eu resolvi gravar este vídeo para apresentar ao público brasileiro e fora do Brasil o meu terceiro livro em escatologia, que é este livro aqui, com o título O Apocalipse e a Nova Ordem Mundial. Também eu quero falar para os irmãos qual a finalidade de eu ter escrito este livro. Mas antes disto, eu gostaria de ler um texto da Bíblia que se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 10 a seguir, que diz o seguinte: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. No versículo 16, gostaria de cumprimentar a leitura oficial, que diz: Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Isto é Pedro que está falando, se referindo ao apóstolo São Paulo. Então, gostaria de mostrar para os irmãos, mais uma vez, o livro, O Apocalipse e a Nova Ordem Mundial. E eu vou ler para os irmãos, em primeiro lugar, o que eu tenho como finalidade dentro deste livro. Vai ser rápido, o vídeo vai ser muito rápido. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer aos meus irmãos o seguinte: que a Bíblia dá a grande importância para a profecia e afirma a garantia do seu cumprimento. Isto não resta nenhuma dúvida de que o que a Bíblia está falando terá o seu devido cumprimento, ou mais cedo ou mais tarde, mas se cumprirá. Pois bem, eu gostaria de ler, com respeito ainda ao livro do Apocalipse, 3 itens importantes aqui. O primeiro é a recomendação para a leitura do livro do Apocalipse, e que ninguém venha a menosprezá-lo, alegando tratar-se de um livro difícil e enigmático. O segundo item diz: o próprio livro do Apocalipse
dá a sua interpretação profética. O Espírito Santo é o intérprete do livro. A harmonia com o Espírito Santo é o segredo do conhecimento de uma boa hermenêutica, para a igreja não ficar sem resposta profética das revelações do Apocalipse. Terceiro, o Senhor Jesus jamais enviaria para a sua igreja um livro indescritível. Na verdade, o que está faltando é maior relacionamento com o livro do Apocalipse, pois existe uma distância cultural entre o leitor e o livro do Apocalipse. Esta é a resposta de muitos não ensinar o Apocalipse. Uns têm medo, outros não se esforçam, e outros dizem que isso já está no passado. Mas não é nada disso. O Apocalipse foi escrito exclusivamente para a igreja. E eu gostaria de ler aqui mais um texto para os irmãos, que está no próprio livro. Isso que eu estou falando aos irmãos está no próprio livro, o Apocalipse e a Nova Ordem Mundial, que é este livro que eu acabo de lançar agora para todo o público evangélico do Brasil e fora dele. Vou ler alguns itens para os irmãos. A escatologia é a excelente profecia do Apocalipse. Mas Deus não é limitado às revelações. Ele mesmo revela seu segredo aos seus servos, os profetas, a fim de que ninguém seja surpreendido com falsas revelações. Amós, capítulo 3, versículo 7. Primeiro item. A finalidade deste livro é revelar aos leitores da escatologia bíblica o seguinte. Segundo, não crê, não acredite em credo sem princípios bíblicos. Há muitos crentes enganados com o chamado credo bíblicos, que não tem princípio na palavra de Deus. Terceiro, orientar a igreja através de credo é injetar o paganismo travestido de cristianismo sem fundamentos apostólicos e reprovado pela Bíblia, a palavra de Deus. Quarto, é colocar máscara na cara dos crentes, proibindo-os de saber a verdade sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos, sobre os juízos vindouros e o mundo do além. Também é fazer de muitos mulas de carroça, colocando máscara, cobrindo a cara e forçando olhar apenas para o chão.
cristão não pode ser assim. E o que está escrito nesse livro, eu estou narrando aos irmãos como uma advertência. Ponto de número 5. É fazer dos obreiros papagaios, que só fala o que ouve os outros falarem, mas na verdade não sabe o que está falando. É como que colocar um professor na sala de aula para ensinar o alfabeto sem ele ser alfabetizado. Ponto de número 6. Sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, a vida após a morte, o corpo da ressurreição, quando se dará a ressurreição do santo, quando se dará o julgamento das nações, quando se dará a chamada grande tribulação, as 3 grandes guerras que Israel vai enfrentar. Existem muitas especulações e poucas informações sobre o assunto que eu estou aqui citando para os irmãos. Os irmãos podem observar que, com respeito à ressurreição, o arrebatamento, o corpo da ressurreição, a nova Jerusalém, que são assuntos escatológicos, a maioria dos irmãos não sabe como começar, não sabe como entender, porque são muitas especulações e poucas informações sobre o assunto. Outro sim, Jesus disse: sabeis bem diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Mateus, capítulo 16, versículo 3. Então, meus amados irmãos, o vídeo que eu gostaria de gravar para os irmãos, dando apenas um sentido bem claro e objetivo para os irmãos, que está dentro deste livro que eu acabo de lançar. Esse é o meu 3º livro do Apocalipse, titulado O Apocalipse e a Nova Ordem Mundial. Tenho também, como 2º livro, O Milênio de Cristo, Paz em todo o Universo. No Milênio de Cristo eu trago 4 matérias importantes. A primeira matéria é sobre o milênio, com 52 páginas. A segunda matéria é quem é a verdade, como conhecer a verdade. E a terceira matéria é o obreiro chamado por Deus. E a 4ª matéria é a Bíblia sabe quando você mente. Pois bem, meus amados, agora eu tenho aqui também o meu primeiro livro lançado, As 7 Cartas da Igreja do Apocalipse. Uma visão profética do livro da Revelação. Então nós temos aqui este livro com 146 páginas. E eu trago aqui dentro deste livro tudo que os irmãos precisam saber com respeito às 2 testemunhas, com respeito à Nova Jerusalém, com respeito ao milênio e assim sucessivamente. Tenho também aqui, meus amados irmãos,
que faz parte também da minha alçada como pastor e professor de escatologia. Eu tenho aqui, olha, para os irmãos ver, este mapa, tá vendo? Esse diagrama, que ele começa com a vinda de Jesus. Aí Jesus desce até os ares. Depois nós temos a abertura dos 7 selos. Dos 7 selos nós temos as 7 trombetas. No primeiro selo aparece o anticristo. Eu também estou falando aqui de onde surgirá o anticristo. Depois das 7 trombetas, nós temos as 7 taças. As trombetas, a Bíblia se refere a 9 trombetas. São 9 trombetas que tocam. 7 toca para o mundo gentio. Uma toca para o arrebatamento da igreja. E a outra toca para juntar toda a nação de Israel em um só lugar. Nós temos também aqui a terra sendo purificada. Temos também o juízo do grande trono branco, a descida aqui da Nova Jerusalém. Temos ali a igreja na terra original. E temos na Nova Jerusalém o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Está tudo neste mapa aqui, olha. Os irmãos veem, está tudo aqui nesse mapa. Tudo que eu acabei de falar. Eu quero tão somente agradecer aos meus amados irmãos por essa oportunidade que Deus tem me dado para que eu possa falar ao público brasileiro, com especialidade o público evangélico. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E ouça bem este vídeo e passe para frente nas suas redes sociais, para que os demais irmãos possam também ter o conhecimento de tudo aquilo que eu acabei de falar e muito mais. E se algum dos irmãos quiser adquirir qualquer um dos 3 livros, os irmãos podem adquirir pelo PIC, podem adquirir através dos correios postais, e eu enviarei. Para os irmãos pedir pelo Pix, meu telefone é 81, o código, e o número é 995 88 6130. E aqui está, meus irmãos, o 3º livro, o Apocalipse e a Nova Ordem Mundial. Aqui está o 1º livro, as 7 cartas do Apocalipse, uma visão profética do livro da Revelação. E aqui está o milênio de Cristo, paz em todo o universo. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Paz e graça seja com todos.